Oi, tudo bem? Um dos conceitos mais famosos do pensamento de Vygotsky é a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Próximo. Aqui nesse terceiro Bora Estudar, a gente quer se dedicar a esse conceito com dois objetivos. O primeiro, situar o conceito no sistema teórico da psicologia histórico-cultural, buscando maior precisão e rigor conceitual no seu entendimento. E o segundo é articular esse conceito da psicologia com a tarefa da pedagogia, como pensamos no nosso último Bora Estudar, o planejamento e a condução da prática pedagógica, fazendo então da ZDP uma ferramenta teórica mediadora da nossa praxis. Vamos começar a reunião? Até fiz uma colinha aqui para não esquecer nenhum. Área de desenvolvimento iminente, zona de desenvolvimento iminente, zona de desenvolvimento imediato, área de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento próximo, zona do próximo desenvolvimento, ou, para os mais íntimos, ZDP. Afinal, que zona é essa? Essa pergunta está na tese de doutorado de uma pesquisadora chamada Zoia Prestes, que tomou como objeto de investigação da sua pesquisa de doutorado as traduções das ideias do Vygotsky para a língua portuguesa. E um dos conceitos que ela problematiza é justamente a nossa famosa ZDP. Vale a pena conferir o trabalho dessa autora e para nós importa que hoje, exatamente, algumas traduções que ela nos ajuda a perceber que são equivocadas e distorcem o conteúdo do conceito, que são zona de desenvolvimento imediato e zona de desenvolvimento potencial. A Zoia nos explica que uma tradução direta do russo ficaria zona de desenvolvimento proximíssimo, aquilo que está mais próximo como possibilidade iminente. E por isso nós vamos usar aqui hoje Zona de Desenvolvimento Iminente ou ZDP. Bom, feito esse preâmbulo sobre a tradução, a terminologia, a gente passa a discutir propriamente o conteúdo do conceito. E esse conceito, que é conhecido por todas essas nomenclaturas aí que a Maria Cláudia nos lembrou, é bastante disseminado na área de educação, mas a gente também poderia dizer que ele é bastante banalizado, porque não raro ele aparece de forma apartada de todo o sistema conceitual da psicologia histórico-cultural. E hoje a gente quer demonstrar como isso esvazia o conceito de todo o seu significado para entender o desenvolvimento humano e da sua potência em termos de implicações pedagógicas para a educação escolar. O primeiro movimento que a gente precisa fazer, então, é compreender esse conceito articulado com a rede conceitual da psicologia histórico-cultural. E para isso a gente começa observando que Vygotsky formula o conceito de ZDP no contexto das suas análises sobre as relações entre, de um lado, o ensino, a instrução, em russo o termo é obuchenie, e de outro, desenvolvimento. Isso já nos traz uma primeira indicação de que não é possível compreender o verdadeiro significado da ZDP fora da concepção histórico-cultural de desenvolvimento humano proposta por Vygotsky. A ZDP é um dos conceitos que sustenta e expressa essa concepção. Vygotsky vai discordar de autores como Piaget, por exemplo, que consideram que o desenvolvimento psicológico da criança segue um caminho próprio, quase que independente do processo de ensino-aprendizagem escolar, como se o ensino apenas aproveitasse as possibilidades que o desenvolvimento, em seu percurso próprio, vai abrindo para a aprendizagem. A tese que Vygotsky defende é que, embora seja correto dizer que o ensino depende do nível de desenvolvimento já alcançado pela criança, o mais importante é reconhecer que é o próprio ensino que provoca
e faz avançar o desenvolvimento. O ensino para Vygotsky é a fonte do desenvolvimento de novas capacidades psíquicas na criança. Por isso ele afirma que o bom ensino não é aquele que se apoia nas capacidades que a criança já tem, naquilo que a criança já conquistou em termos de desenvolvimento psíquico, naquilo que já está consolidado como capacidade e que ele vai denominar de desenvolvimento real ou desenvolvimento atual. O bom ensino é aquele que incide sobre as capacidades que estão na iminência de se formarem. E por isso ele conceitua como próximo ou proximíssimo desenvolvimento a próxima possibilidade que se desdobra do desenvolvimento real ou atual e desponta como horizonte de formação psíquica da criança. A essa altura, talvez você esteja se perguntando sobre o próprio conceito de desenvolvimento psíquico para Vygotsky, o que seria formar, promover novas capacidades e não meramente aproveitar aquilo que a criança já possui. Tá querendo um exemplo? Então bora lá! Os conteúdos que farão parte das experiências de bebês e crianças na educação infantil requerem para sua apropriação a formação de novas capacidades, novas operações psicofísicas ou neoformações. Para ilustrar esse princípio, vamos utilizar aqui o exemplo da apropriação da noção de tempo histórico. Na educação infantil, nós ensinamos às crianças o significado de ontem, hoje e amanhã. E sabemos muito bem que é necessário muita regularidade e repetição para que as crianças se apropriem desses significados. Isso porque não se tratam de meras palavras, conjunto de sons pronunciados, mas signos, significados que exigem para sua apropriação o movimento do pensamento que a criança ainda não dispõe. A gente precisa às vezes dizer, por exemplo, que a criança vai dormir e acordar 2 vezes até chegar naquele passeio, ou algo assim, trazendo um elemento concreto, conhecido do cotidiano, exatamente porque a criança ainda não dispõe dessa capacidade de abstração temporal. Nós trabalhamos diariamente com as crianças o calendário, marcamos eventos, os passeios, quantos dias faltam para chegar naquela festa tão esperada. Trabalhamos também as características e regularidades desse calendário, quantos dias tem na semana, os dias, a sequência de dias na semana, quantos dias tem no mês, a própria organização da rotina com as crianças, o que nós já fizemos, o que vamos fazer agora, o que ainda falta fazer no nosso dia, enfim. À medida que a criança incorpora esse conceito, a representação do tempo, nós vamos colocando novos desafios para a percepção temporal da criança. Para a criança que já domina a ideia de semana, mês e ano, novas informações sobre aquilo que aconteceu semana passada ou ainda aquilo que se planeja para o final do ano, mobiliza uma capacidade já consolidada, apenas acrescentando novas informações. Podemos pensar futuramente que serão os conceitos de década e século que serão possíveis desafios ao psiquismo dessa criança, porque exigem um outro dimensionamento da projeção, da percepção temporal, requalificando mais uma vez a imagem subjetiva da realidade objetiva. A gente também pode pensar no exemplo da porcentagem. Não para a educação infantil, claro, mas para momentos posteriores da escolarização. Vamos olhar para essa capacidade de controlar mentalmente quantidades usando essa ferramenta conceitual que é a porcentagem. Nós, adultos escolarizados, temos uma certa facilidade de entender quando nos é apresentado um novo dado sobre algum fenômeno baseado em porcentagem. Quando alguém noticia, por exemplo, que desde o início da pandemia o preço do arroz aumentou 60%.
ou que desde o início da pandemia a riqueza dos bilionários do mundo aumentou em 25%, chegando a 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares talvez seja uma quantia que nós, assalariados, tenhamos dificuldade em dimensionar. Mas 25% a gente entende bem o que é que significa. Isso porque essa capacidade está incorporada e automatizada na nossa atividade psíquica. Mas a criança precisa ir formando essa capacidade ao longo da sua vida escolar. O que significa que vão se constituindo no psiquismo infantil novos movimentos de pensamento, novas operações cognitivas. E é disso que a gente está falando quando a gente se refere à formação de novas capacidades, novas sínteses resultantes de novas funções e operações psíquicas que vão requalificar a relação da criança com os fenômenos do mundo, que vão representar um salto qualitativo na sua compreensão da realidade, portanto, na sua capacidade de analisar, compreender e agir. É disso que nós estamos falando quando nos referimos a novas capacidades, como sínteses de novas funções e operações psíquicas que se constituem no psiquismo da criança e que representam um salto qualitativo nas suas possibilidades de analisar, compreender e agir. Portanto, um salto qualitativo na sua relação com os fenômenos do mundo. Com isso, nós salientamos que ensino-aprendizagem não é um processo que se resume ou se restringe à mera assimilação de novas informações ou dados sobre a realidade. A transmissão, assimilação de conhecimentos teóricos, científicos, de que fala a pedagogia histórico-crítica, corresponde à transmissão, assimilação das capacidades humanas historicamente conquistadas e elaboradas e que estão contidas, fixadas nos conceitos que ensinamos, que transmitimos às nossas crianças. E essas capacidades se formam em cada criança, em cada indivíduo singular, justamente à medida que são requeridas e mobilizadas pela atividade pedagógica. Ou seja, à medida que convidamos as nossas crianças a se engajarem em ações que desafiam o psiquismo e, ao mesmo tempo, oferecemos o suporte pedagógico necessário para que levem a cabo as tarefas propostas. E talvez tenha ficado aqui a impressão de que nós estamos nos distanciando do conceito de ZDP, mas não estamos não. O que a gente está fazendo é tentar elucidar o próprio conceito de desenvolvimento na psicologia histórico-cultural, para a gente poder, de fato, entender o que é que significa a zona de desenvolvimento próximo ou iminente. E, com isso, deixando claro que nem toda nova informação que nós apresentamos à criança mobiliza a sua ZDP. Porque ZDP não é um conceito que fala meramente de novas aprendizagens, mas de aprendizagens que provocam saltos qualitativos no desenvolvimento psíquico. Mas voltemos ao raciocínio de que as novas capacidades se formam na atividade e pela atividade. Se a gente for analisar o cotidiano escolar, o nosso planejamento na escola, a gente vai perceber que uma parte das ações que nós propomos às crianças exercitam capacidades que as crianças já dominam, aquilo que a criança já é capaz de fazer e, portanto, não apresentam, de fato, novos desafios. O bom ensino é aquele que propõe ações que desafiam o psiquismo infantil, que mobilizam aquilo que está na iminência de se formar
como uma nova capacidade do psiquismo. A gente está falando aqui de tarefas cuja resolução a criança ainda não domina, aquilo que ainda não se consolidou como uma conquista do psiquismo infantil. E por isso a criança ainda não consegue fazer sozinha, não consegue ainda realizar com autonomia. Isso se apresenta como um desafio, mas com o suporte e orientação pedagógica, a criança é capaz de fazer. A criança consegue fazer, exatamente porque está na zona de desenvolvimento iminente, na área de desenvolvimento iminente, e se coloca como possibilidade, como próximo desenvolvimento. Lembram que mencionamos o calendário, o trabalho que fazemos com ele na educação infantil? A princípio, essa mediação se faz necessária e, ao longo do tempo, com o acúmulo de aprendizagem, a gente vai podendo prescindir dela, não é mesmo? Em suma, a zona de desenvolvimento iminente corresponde às ações que a criança ainda não consegue realizar de forma autônoma, mas pode realizar com a colaboração do outro. A grande sacada do Vygotsky é justamente nos mostrar que, por meio das relações interpessoais, na atividade guiada pelo adulto, a criança é capaz de ir muito além daquilo que consegue fazer sozinha. Por isso, a educação infantil precisa ser fonte de desenvolvimento, que se concretiza na relação entre crianças e professora, professor, na atividade compartilhada e guiada por quem já domina os conteúdos que serão apropriados pelas crianças, ou seja, o adulto educador, de tal modo que se coloque um desafio possível de ser superado com a devida mediação pedagógica. As relações das crianças entre si também podem ser fontes de desenvolvimento quando nós mesclamos as turmas e diferentes idades. Não há dúvida de que esse compartilhamento espontâneo entre as crianças é cheio de desafios e experiências ricas. Mas, para que aquilo que se coloca como possibilidade e desenvolvimento iminente se concretize como uma conquista da criança, não há dúvidas de que a professora, o professor, tem o papel decisivo, porque é um profissional orientado por teoria e método que domina os conteúdos do currículo e é o profissional capaz de organizar a atividade da criança para que seja, de fato, desenvolvente. Bom, e para concluir, o que a gente quer dizer com tudo isso? Que o trabalho pedagógico, nessa perspectiva teórica que a gente trabalha, não apenas aproveita as possibilidades afetivo-cognitivas que a criança já traz ou já manifesta, mas é a própria fonte desse desenvolvimento. Ou como a gente já disse no outro momento, nós não apenas testemunhamos o desenvolvimento da criança, mas promovemos o seu desenvolvimento. A reunião de hoje vai ficando por aqui. Se você não está inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like para esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais professoras e professores de educação infantil e ampliar essa grande rede que o Reunião Pedagógica busca construir. A gente tem também conteúdos no Facebook e no Instagram, que não estão aqui no canal, então acompanhe a gente também por essas outras redes sociais e diz pra gente aqui nos comentários o que é que você gostaria que a gente abordasse em futuros vídeos do Reunião Pedagógica. Ajuda a gente a construir esse trabalho. Um abraço!